Obrigada. Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem as vossas Bíblias em Colossenses 2, o versículo 6 e o 7. A Rebeca já colocou aí na transmissão para a gente. Eu vou ler. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então, a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Mais um ano se passou. Praticamente, hoje já é dia 3 de novembro. Uau! Como passou rápido. Se vocês se lembram, o ano passado, mais ou menos nessa mesma época, teve aquele storm que passou por Jersey. Vocês lembram que destruiu o telhado de algumas casas? Eu moro ali na região do FB Fields e, vamos dizer assim, a destruição lá foi grande, né? Aquelas casas, várias casas lá, foi bem difícil. E eu também lembro que nessa época do ano eu estava no final da minha gestação. O Tito está ali, quarta-feira agora ele vai fazer 1 ano. E eu lembro como eu fiquei preocupada, porque a gente tinha alguns planos, e se o bebê nascesse bem no dia do storm ou no dia depois, os planos que a gente tinha feito não iam dar certo. Ia ser tudo, mas graças a Deus deu tudo certo, o Tito está ali, o parto foi um sucesso. Estou falando isso só para dizer como o tempo passa rápido, como o ano passou rápido. Eu não sei há quanto tempo vocês estão aqui em Jersey, eu não sei, talvez alguns estejam há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 20, 30. Eu não sei quanto tempo vocês estão. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre como anda a sua vida com Deus. Será que ela anda igual ao ano passado? Será que ela melhorou? Será que você avançou? Será que você pensa, eu já estou aqui há tanto tempo, acho que talvez eu não tenha mais tanto assim para aprender. Talvez você esteja estagnado, esteja pensando, tá, mas o que eu posso ter de novo? Hoje, o tema que Deus colocou no meu coração é vida com Cristo, vida em Cristo. Esse é o nosso tema para hoje. E só para a gente contextualizar um pouco, Paulo escreveu essa carta aos Colossos porque ele soube que eles estavam meio que se desviando um pouco do Evangelho e acreditando em falsas doutrinas, acreditando no que não era verdade. Então, Paulo escreveu para eles no intuito deles voltarem às Escrituras, eles voltarem ao que eles já tinham aprendido. E é engraçado que uma carta que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ainda é tão presente nos nossos dias, porque isso acontece com a gente hoje. Quantas vezes a gente está ouvindo outras coisas que não a palavra de Deus? Quantas vezes nós temos sido levados a acreditar em falsas doutrinas? Então, para a gente começar, o primeiro tópico que eu coloquei, o primeiro ponto é continuar seguindo. Para isso, logo no versículo 6, Paulo fala o seguinte: e agora, como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Logo nesse versículo, Paulo fala para a gente continuar. Continuar, o que é? É um verbo de ação. Significa que nós não podemos parar. Nós temos que continuar seguindo. É uma caminhada. Na nossa caminhada, Deus não prometeu que a gente sempre vai andar por pastos verdejantes. Nós também vamos andar pelo vale da sombra da morte. Isso vai acontecer. A Bíblia fala, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Não fala se você passar, fala quando, porque significa que nós vamos passar. Nós vamos passar por momentos ruins na nossa vida, mas nós temos que continuar seguindo. A gente não pode parar. Deus, Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Não importa a tempestade, não importa a tormenta, não importa o que aconteça, Ele vai estar conosco, mas nós precisamos continuar seguindo. A gente não pode parar. Lucas também fala, Lucas 9, versículo 62, fala o seguinte: quem põe a mão no arado e olha para trás,
não estará apto para o reino de Deus. E o que isso significa? Que a gente não pode continuar andando e continuar da mesma forma. Nós temos que deixar algumas coisas para trás. Eu não posso andar com Cristo e continuar sendo a mesma que eu era ontem. Eu preciso evoluir, eu preciso ir melhorando. Eu preciso continuar. Imagina comigo, vocês foram convidados para ir para uma festa de casamento. Só que diferente aqui de Jersey, né, que a gente acaba conhecendo todos os caminhos, porque é uma ilha muito pequena, mas imagina que talvez na Madeira, no Brasil, vocês foram convidados para ir a um casamento que ia numa quinta, num sítio. E tem uns caminhos assim que você não conhece, que é bem difícil de chegar. Só que para isso, o seu melhor amigo, ele vai te conduzir. Como? Você vai estar dirigindo o seu carro e o seu melhor amigo vai estar na frente. Então você tem que seguir ele na autoestrada. Se você estivesse seguindo ele, o que você faria? Você ficaria com os olhos fixos nele. Você não olharia nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você perder ele de vista, numa autoestrada, que não tem aqui em Jersey, talvez você não consiga encontrar ele de novo. Não importa se do seu lado tem uma praia paradisíaca, se do outro lado tem uma visão maravilhosa, você não vai olhar para o lado. Você vai olhar só para o seu amigo, porque você não quer perder a festa. Você não quer correr o risco de chegar lá e a porta talvez estar fechada. Você quer participar da festa. Agora, trazendo para a nossa vida de hoje, a festa vai acontecer também, a festa vai ser no céu. E quem está nos guiando é Jesus. Nós não podemos tirar os olhos dele. Os nossos olhos precisam estar fixos em Deus. Em Provérbios 4, 25, diz o seguinte: olhe para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Nós não podemos ficar apegados a coisas que aconteceram no passado, a coisas que já aconteceram. A gente tem que olhar para frente. Nós temos um alvo, nós precisamos prosseguir. Nós precisamos seguir em frente. Não importa o que aconteceu já aconteceu. O nosso olho tem que estar em Deus, tem que estar em Cristo, olhando para o alto. É do alto que vem a nossa salvação. É para Ele que nós temos que olhar, não é para os problemas. Problemas todos nós temos. Problema todos nós vamos ter. Mas se a gente estiver com os nossos olhos fixos em Deus, a gente vai conseguir caminhar mais uma milha. Quantas vezes na nossa vida a gente perde tempo com coisas tão banais, com coisas tão passageiras? É como, sabe aquele ratinho que fica na rodinha, um hamster que fica rodando, rodando, rodando e não sai do lugar, não vai para lugar nenhum? Às vezes com a gente acontece isso. O dia inteiro, o dia passou e a gente não fez nada. A gente não conseguiu caminhar. Depende da gente mudar, depende da gente tomar uma decisão para que a gente continue avançando. O mundo fala o seguinte: pensa primeiro em você. Mas a verdade que Jesus nos diz é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O nosso pensamento tem que estar em Cristo. O nosso foco tem que estar nele. Nós precisamos de mais. E precisando de mais, agora eu chego no nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto é aprofundar as raízes. Ok? O primeiro ponto, nós falamos sobre continuar a seguindo. E agora nós vamos falar sobre aprofundar as raízes. Como que nós podemos fazer para não sermos enganados em falsas doutrinas? Como que a gente pode fazer? Conhecendo mais a Deus. Se a gente não conhece a Deus, a gente vai acreditar em qualquer coisa. A gente vai ouvir qualquer voz. Agora, como que você conhece a Deus? Como que eu conheço a Deus se eu não tenho tempo com Ele? Eu vou dar um exemplo bem simples. O Tito vai fazer 1 ano. Quando ele ouve a voz do Felipe, não importa o que ele está fazendo, ele para tudo para procurar o pai. Ele para o que ele está fazendo. Se o Felipe chega, acho que ele já imagina mais ou menos a hora,
Ele ouve o barulho da chave, ele ouve a voz do pai, ele já... E vai correr. Ok. Engatinhando até o pai. Porque ele conhece o pai. Ele tem prazer em estar com o pai. Ele tem prazer na companhia do pai. Ele ama estar com o pai, porque eles têm tempo juntos. Da mesma forma nós precisamos ter tempo com Deus. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. No texto eu não pedi para a Rebeca colocar, eu acho que eu não pedi. Em Lucas 10, do 39 ao 42, fala da parábola. A Rebeca colocou, muito obrigada. Parábola não, fala de quando Jesus ele foi encontrar com Marta e Maria. Imaginem a cena, ele foi na casa de Marta e Maria, chegou até lá, talvez a casa estivesse bagunçada, talvez ele chegou de surpresa, Maria toda preocupada em tentar arrumar, Marta toda preocupada em tentar arrumar, mas Maria parou tudo, sentou aos pés de Jesus, como se ela falasse, fala, mestre, eu quero te ouvir, eu quero aprender mais de ti. Não importa tudo que eu tenho para fazer, não importa, tanto que Marta chegou para Jesus e falou, Senhor, o Senhor não se importa? Eu estou aqui toda atarefada fazendo um monte de coisa, mas Maria está sentada aos teus pés. Jesus falou, Marta, Marta, por que você está tão atribulada? Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte não vai ser tirada dela. Eu oro para que a gente também escolha essa boa parte. Para que a gente escolha, porque é uma questão de escolha. A gente sabe que a nossa vida é atarefada, a gente tem muita coisa para fazer durante o dia. Todos vocês têm muitas coisas para fazer. Cada um conhece o seu problema, cada um conhece as suas rotinas, só que nós precisamos ter tempo para Deus, nós precisamos organizar tudo. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas. Você tem tempo para você comer, você tem tempo para você descansar, você tem tempo para você estudar, só que você precisa organizar a sua agenda, eu preciso organizar a minha agenda e colocar um tempo com Deus como uma prioridade. Não é se eu tiver um tempo, não é se der tempo. Não pode ser uma coisa assim, se der eu vou fazer. Não, eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, eu não vou conhecer mais a Deus. E talvez daqui a um ano eu esteja dando as mesmas desculpas. Talvez daqui a um ano a gente continue da mesma forma porque a gente está dando desculpas. Porque a gente sabe que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. Não tem como a gente não fazer. Tem uma frase que Thomas Moore diz o seguinte: se você fizer um contrato com Deus sobre o quanto você o servirá, verá que você mesmo assinou ambas as cópias do contrato. O que isso significa? Que eu não posso falar para Deus, eu vou te servir, mas só um pouquinho. Eu vou te buscar, mas só um pouquinho, porque eu tenho outras coisas para fazer e outras coisas são mais importantes, então é metade do meu tempo. Não, isso não adianta. Com Deus é tudo ou é nada. Ou você serve Ele ou você não serve. Ou a gente serve Ele de todo o nosso coração, como diz em Jeremias 29, 13, diz o seguinte, que se buscarem de todo o coração me encontrarão. Não está falando que você vai encontrar a Deus se você buscar Ele, mas se você buscar de todo o coração, se você buscar com toda a sua intenção, com toda a intensidade. Quando você buscar a Deus de verdade, quando você querer fazer aquilo, não é simplesmente você buscar só para fazer um checkzinho, uma lista do dia das coisas que você tem para fazer e você, pronto, fiz. Não é isso que Deus espera de nós. Existem tesouros que só vão ser revelados para quem cavar mais fundo, para quem não ficar na superfície. Será que a gente quer viver para sempre da mesma forma? Deus tem tanto para revelar para a gente, Deus tem tantas coisas para a gente, mas às vezes por um motivo ou outro a gente resolve, não, Deus, tá bom aqui, estou tranquila aqui, eu vou na igreja quinta, eu vou na igreja domingo, eu participo de uma casa de paz, para mim está ok. Não, irmãos, não está ok. A gente precisa buscar mais.
Daqui a 50 anos, não vai fazer diferença algumas coisas que você fez, mas vai fazer muita diferença se você buscou a Deus de verdade ou não. Os nossos olhos precisam estar na eternidade. Essas coisas do dia a dia passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Se a gente quer continuar, se o nosso alvo é o céu, se a gente quer reinar com Cristo, nós precisamos buscá-lo de fato. Nós precisamos buscá-lo com toda a intensidade, com todo o nosso amor. Olha, não tem como a nossa fé ser fortalecida, na verdade, para a gente não acreditar em falsas doutrinas, se a gente não buscar a Deus. Porque senão, por exemplo, no YouTube, no Instagram, tem muitas mensagens, tem muitas vozes, tem muita gente falando muita coisa. Mas se você não conhece a verdade, se você não conhece o que está escrito aqui, você vai acreditar em qualquer coisa. E você acreditando em qualquer coisa, você vai... E agora? O que será que vai acontecer? Será que isso é verdade? Será que não é? A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. Tudo que a gente precisa está aqui. Mas às vezes parece que na capa da Bíblia está escrito assim: aprecie com moderação. Parece que está escrito que você só pode usar em doses homeopáticas, você pode usar só um pouquinho. Não, nós podemos usar sem moderação. Nós podemos usar a Bíblia, nós precisamos usá-la sem restrição. Precisamos usá-la, precisamos conhecer tudo que está aqui para a gente não ser enganado. Os nossos pastores têm ministrado aqui sobre, o pastor Elias ultimamente ministrou sobre voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às bases, voltar a cavar mais fundo. Ok. E agora chegamos no nosso último ponto. Eu espero que eu não esteja correndo muito, ou talvez não esteja falando muito. O nosso último ponto é transbordar de gratidão. Como que a gente consegue isso? Talvez muitos de vocês olhem para mim e falem: ah, Priscila, é fácil, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe os meus problemas, então para você falar de gratidão é fácil. É verdade, eu não sei os problemas que vocês estão passando. Eu não sei o que acontece com cada um de vocês, mas eu tenho um pai que sabe, e isso basta. E ele conhece cada um de vocês. Para falar de gratidão, eu gostaria de falar de uma pessoa que é muito especial para mim. Minha mãe, inclusive, acho que ela está vendo. Mãe, te amo. Nesse momento, ela está me vendo, então talvez ela esteja assistindo, do hospital. Ela tem uns problemas no joelho, ela tem prótese nos 2 joelhos. Isso desde que eu me entendo por gente, ela operou ainda ela era jovem. E ela sempre vai no hospital, né, para ver como estão as coisas, ela sempre tem apontamentos periódicos, ok. Segunda-feira passada, o joelho dela começou a inchar muito. E antes disso, eu preciso avisar que ela tinha uma cirurgia marcada, talvez acho que para metade desse mês, para trocar as próteses, porque elas já estão lá há muitos anos. Em segunda-feira, o joelho dela começou a inchar. Terça-feira de manhã, ela falou: vou ao hospital. Só que o hospital, diferente de Jersey, que acho que em qualquer lugar da ilha, em 20 minutos a gente chega, lá não é assim. Nós moramos, minha mãe mora em Barueri, o hospital fica em São Paulo, uma outra cidade. Minha mãe tem quase 70 anos, alguns de vocês a conhecem pessoalmente. Pois bem, ela saiu de casa sozinha, com o joelho bem inchado, pegou um autocarro, uns 20 minutos, desceu desse autocarro, pegou um comboio, talvez uns 40 minutos. Diz ela que quando ela chegou na estação, estava doendo tanto o joelho dela que ela não conseguiu ir andando. Ela pediu ajuda e vieram com uma cadeira de rodas para levar ela para pegar o metrô, porque é muito longe mesmo. Depois que ela desceu do metrô, ela teve que pegar outro metrô. E esse outro metrô fica do lado do hospital, é o Hospital das Clínicas, talvez você já tenha ouvido falar. E ela falou que ela levou quase 1 hora para chegar lá. Terça-feira, dia 28 de outubro. 28 de outubro no Brasil é dia do servidor público. Ou seja, o serviço público estava reduzido, tinha menos pessoas para atendê-la.
O médico chegou, olhou, passou na triagem e falou: a senhora precisa fazer uma ultrassom e a gente vai ter que fazer uma punção para tirar a água do joelho. Ok. Só que o ultrassom talvez só saia à noite. Ela chegou no hospital por volta do meio-dia. Eles falaram, só por volta da... a gente não sabe que horas que vai sair a vaga para a senhora fazer a ultrassom e para ter o resultado dos exames da água que tirou do seu joelho. Água, pus, enfim, alguma coisa assim. Sugiro que a senhora volte para casa. Minha mãe, eu não vou voltar para casa, porque eu moro muito longe. Eu prefiro ficar esperando aqui sentada, numa cadeira, seja lá o que for, do que ter que voltar para minha casa e voltar para cá. Por volta das 7 horas da noite saiu o resultado. Ela estava com uma bactéria no joelho e ia precisar operar, às pressas. Ela sozinha no hospital. Passou por uma cirurgia de umas 4 horas. Tranquilo, né? Para mim, né, que não estou lá. Falei com ela na quarta-feira de manhã, a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Aí eu falei com ela na quinta-feira. E ela falou uma coisa que é sobre gratidão. Está sozinha no hospital, meu padrasto tem 70 anos, ele chegou lá para visitá-la, a minha irmã mais nova está trabalhando, minha irmã mais velha tem 2 filhos pequenos, também está trabalhando, também não pôde ficar lá todos os dias com ela, porque é muito longe, não dá. Assim como nós temos as nossas vidas corridas aqui, as pessoas têm as vidas corridas lá também. Na quinta-feira, ela me mandou um áudio e falou assim, filha, eu estou feliz, eu estou grata a Deus. Eu estou grata a Deus por ter passado por tudo isso, porque se eu tivesse feito a cirurgia da troca da prótese com essa bactéria, poderia ter dado muito errado. Então, Deus foi muito bondoso comigo. Deus foi muito bom comigo e tudo isso aconteceu. E aí eu fico pensando, às vezes a gente tem problemas tão menores e a gente está reclamando. Minha mãe não é perfeita, como ninguém é perfeito, mas ela me ensina muito sobre gratidão. Eu não lembro de ver ela reclamando de tantas coisas. Eu acho que eu não consigo lembrar da minha mãe reclamando das coisas. E eu sei por tudo, então por boa parte do que ela passou. O que eu quero dizer para vocês, que gratidão não tem a ver com o que você tem ou com o que você não tem. Gratidão tem a ver com entender o que Deus faz pela gente. Gratidão tem a ver com que se eu tenho na minha mesa, eu tenho um ovo para dividir para 5 pessoas, sou grata por isso. Se eu tiver um filé mignon, uma picanha, oh, glória a Deus, eu também vou ser grata por isso. Gratidão tem a ver com contentamento. Irmãos, notem, contentamento não tem nada a ver com comodismo. Não é para você se acomodar. Contentamento tem a ver com em você encontrar gratidão, encontrar graça, você tendo muito ou tendo pouco. Para isso, a gente tem, em Salmo 103:14, diz o seguinte, Deus, pois Ele conhece que somos fracos, Ele lembra que não passamos de pó. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Graças a Deus por isso. Ele sabe que nós somos pó. Que pai que ama o seu filho vai dar para ele uma carga maior do que ele consiga levar. Deus conhece a sua estrutura, irmãos. Deus conhece a cada um de vocês. Deus sabe pelo que vocês estão passando. Agora cabe a vocês encontrarem contentamento no que está acontecendo e glorificar o nome dEle. Ele conhece todos os nossos dias. Ele sabe o dia que nós vamos partir. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele tem um plano perfeito. Cabe a gente acreditar no plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. Quando a gente acreditar e a gente confiar nisso, nós conseguiremos ser gratos. Nós conseguiremos olhar para frente, que apesar do que está acontecendo, e falar, Deus, graças eu te dou. Apesar do que está acontecendo, graças eu te dou. Porque o Senhor é o que sabe todas as coisas. Sobre isso a gente pode ver o exemplo da vida de Paulo. Tantas coisas que passaram por ele. A Melissa estava com um livro ontem, eu até trouxe, porque eu achei que tem algumas coisas interessantes aqui sobre Paulo, que apesar de tudo ele estava feliz, ele estava contente. A perseverança de Paulo. Ele passou 6 anos na prisão. Vocês têm noção do que é isso? Ele foi chicoteado 5 vezes. Naquela época, eles chicoteavam as pessoas 40 vezes menos 1. Ou seja, eles davam 39 chicotadas, porque achavam que 40 era o máximo, né? 39 era o número máximo permitido para evitar a morte por chicotadas.
Paulo passou por 3 naufrágios. Ele apanhou 3 vezes de vara. Ele foi picado por cobra 1 vez. E ele foi apedrejado. Apesar de tudo isso, se a gente for ler a Bíblia, lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, diz o seguinte: não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Paulo aprendeu a encontrar o contentamento, apesar do que ele estava passando. E logo depois, em Filipenses 4, 6 e 7, diz o seguinte: não vivam preocupados com coisas alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Irmãos, quando nós aprendermos a ser gratos de verdade, nós experimentaremos a paz. Ah, que maravilha ter paz. Como é bom poder descansar em Deus. Como é bom a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, não importa se tem um monte de contas, não importa se está acontecendo um storm lá fora. Deus está conosco. Ele vai trazer paz no nosso coração quando nós aprendemos a sermos gratos. Não importa a situação que você esteja passando. Eu gostaria que você tentasse ser grato e entender como que o nome de Deus pode ser glorificado na sua vida através da situação que você está passando. Nós temos que buscar isso para que a gente consiga. Só que a gente está tão acostumado na nossa vida agitada, corrida, que às vezes a gente esquece de agradecer. Eu imagino que vocês, como eu, sempre agradecem pela comida, pela casa, pela roupa, pela família. Mas quantos de vocês agradecem por coisas específicas, pequenininhas? Por exemplo, está um dia de sol e agradece pela luz do sol que está iluminando. Porque talvez você não precisou acender a luz em casa porque tinha a luz do sol batendo. Quantas vezes você já agradeceu porque você, aqui em Jersey, você pode pegar a tua Bíblia e em qualquer praça, sentar na grama e ler? Ou talvez, quantos vocês já agradeceram porque vocês podem ir no supermercado e comprar uma fruta? A fruta que vocês querem. Só que talvez ao invés disso, a gente vai falar: mas esse sol está muito forte, está atrapalhando a minha visão. Mas se eu for na praça e sentar na grama, vai me sujar. Ou então as crianças fazem muito barulho, elas vão me atrapalhar. Ou então, no mercado, mas nunca tem a fruta que eu quero aqui em Jersey. Aqui em Jersey nunca tem nada. Irmãos, quando a gente vai parar de reclamar? E eu não falo isso de vocês, eu falo de mim também. Porque eu sei também o tanto que eu tenho falhado. A palavra que eu estou ministrando aqui, antes de falar com vocês, ela falou comigo. Porque Deus conhece a cada um de nós. Tem uma coisa que eu gosto muito na minha casa, no outono, principalmente quando muda o horário, é que o sol bate na sala. Entra a luz do sol na sala. Como eu amo as manhãs naquela casa. Quando eu saio de casa, às vezes, e outro dia eu estava com a Melissa do lado de fora, ela falou: mas a casa lá em cima, o flat lá em cima acho que é melhor, porque acontece isso e aquilo, eu não lembro qual foi. Aí eu falei: não, eu estou feliz onde eu estou. A gente não pode se acostumar com o que Deus deu para a gente. Quando a gente se acostuma, a gente sempre vai querer mais. Olha de onde Deus tirou a gente. Olha o que a gente tem hoje. Quando eu olho onde eu moro hoje, o flat que a gente morou antes, uau, que upgrade. Como Deus foi generoso. Porque eu mereço? Não, com certeza eu não mereço. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele deu aquele lugar para a gente. Eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar e ficar pensando: mas aquele outro ali é melhor. Não. Não quero que a grama do vizinho sempre seja mais verde. Eu quero cuidar bem da minha grama. Cuidar bem do que Deus me deu. E hoje, eu quero chamar a sua atenção para isso. Para que Deus permita que vocês também tenham um coração grato. Para que o coração de vocês também esteja nele.
E eu só quero finalizar um versículo que eu não passei para a Rebeca, mas que está em Tessalonicenses 5, o versículo 16, o 17 e 18, que diz o seguinte: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E só para a gente concluir, eu gostaria que lembrar que o texto, ele nos incentiva a continuar a seguindo, a aprofundarmos as nossas raízes e a sermos gratos. O meu desejo é que quando a gente sair daqui hoje, nós possamos ser ativados para colocar em prática lá fora o que a gente está aprendendo. Porque senão vai ser só mais uma pregação como tantas outras que já teve aqui. E nada vai mudar. Não é o que eu falo que vai mudar a vida de vocês. É o que vocês colocam em prática. Não é o que os nossos pastores têm falado aqui. Porque a gente tem ouvido pregações maravilhosas dia após dia, dia após dia, dia após dia. Senão daqui a um ano, a gente vai estar reclamando das mesmas coisas. A gente vai estar no mesmo lugar. Nada vai ter mudado. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês a levantar, orar. Quero que vocês tenham esse momento perguntando para Deus o que vocês precisam melhorar, o que vocês precisam mudar, para que Deus nos ajude nesse momento. Amém? Ah, Deus, esta é a Tua palavra. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela Tua família aqui. Senhor, eu oro, Pai, clamando para que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuarmos a seguir, Pai. Senhor, eu olho para que os nossos olhos não estejam em problemas, Deus. Para que os nossos olhos não estejam, Senhor, em coisas tão efêmeras, Pai. Em coisas passageiras. Deus, eu oro, Pai, para que os nossos olhos estejam centrados em Ti, Senhor. Deus, porque se os nossos olhos não estiverem em Ti, Pai, não vai adiantar nada, Pai. Ah, Senhor, eu oro, Pai, para que os meus irmãos aqui, Senhor, continuem, Pai, continuem, apesar de tudo, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que nós sejamos fortalecidos, Senhor, na Tua palavra. Senhor, para que nós sejamos edificados em Cristo, Pai. Nós só seremos edificados, Pai, se nós aprofundarmos as nossas raízes. Senhor, o Senhor é a nossa rocha eterna, a nossa rocha inabalável, Pai. A nossa esperança está em Ti, Deus. Senhor, eu oro, Pai, para que nós possamos construir a nossa casa na rocha firme, Pai. A rocha firme que é a Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ser intencionais na nossa busca ao Senhor, Deus. Senhor, não nos deixe distraídos, Senhor, com tantas coisas, Pai. Não nos deixe distraídos, Pai, com os afazeres do dia a dia, Senhor. Senhor, ensina-nos, Senhor, a escolhermos a boa parte, Senhor. Aquela que Maria escolheu e que não ia ser tirada dela, Senhor. Eu oro, Senhor, por isso, Senhor, para que nós possamos nos dedicar ao Senhor, Pai, de corpo, alma e espírito, Senhor. Senhor, que não seja da boca para fora, Deus. Eu oro, Senhor, Pai, para que nós possamos, Pai, estarmos firmes, olhando para frente, Senhor. Senhor, que Tu seja o nosso tesouro mais valioso, que todo o resto seja só o resto, Deus. Senhor, mas que nós priorizamos isso, priorizamos a busca da Tua palavra, Senhor, que nós possamos ter um relacionamento sincero contigo, Deus. Eu oro, Senhor, para que nós possamos andar contigo, para que nós possamos Te conhecer, Senhor, não de ouvir falar, Pai, mas que nós possamos Te conhecer porque nós Te buscamos, porque nós temos prazer em estar contigo, porque nós queremos nos aprofundar, nós queremos encontrar esses tesouros que só o Senhor tem para nós, Deus. Eu oro, Senhor, Pai, para que a Sua igreja seja edificada, seja fortalecida. Senhor, eu oro, Pai, para que os meus irmãos não sejam enganados, Senhor, por ventos de doutrina, que eles não sejam enganados, Pai, pelo que as pessoas falam lá fora, mas que em tudo, Senhor, eles vejam, Senhor, se realmente está na Bíblia, se realmente foi o que o Senhor falou, Pai. Eu oro para que o Senhor traga entendimento, Pai. Eu oro para que o Senhor traga discernimento, para que eles consigam ler e entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado. Senhor, eu clamo também, Pai, por gratidão, Deus,
Por favor, Deus, nos ajuda a sermos gratos, Deus. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos aquele coração, Senhor, que é agradecido, não importa o que está acontecendo, não importa o que está passando, não importa os problemas, não importa a doença, Senhor, não importa a falta de dinheiro, Senhor, não importa. Nada importa, Senhor, Pai, porque nós precisamos ser gratos, precisamos render ações de graças ao Senhor, precisamos dizer em tudo, dai graças, Deus. Eu oro por isso, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Pai, para que eles sejam ativados, Deus, para que eles possam ser impulsionados, Deus, a Te conhecer mais, Deus. Deus, essa é a minha oração, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.